Oi pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai dar início, certo, ao estudo de um novo conteúdo. Seria o estudo das funções, certo? Na aula de hoje a gente vai ter a noção introdutória, certo, de função. A gente vai ver algumas definições, tá bom? E veremos exemplos também, beleza? Então vamos dar início. Primeiramente, certo, eu queria dizer, né, que com bastante frequência a gente se depara com situações que envolvem relações entre duas grandezas, tá bom? Aí, como exemplo, eu vou mostrar a seguinte situação, uma situação bem simples, certo, do cotidiano. Uma peteca custa R$30. Se a gente representar por X a quantidade de petecas, certo? E supormos, né, que um professor chamado Rui, professor de educação física, ele quer comprar por um preço Y em reais, né, ele vai pagar por essa peteca, a gente pode organizar um quadro da seguinte forma. A quantidade de petecas e o preço a pagar, certo? A quantidade de petecas a gente chamou de X e o preço a gente chamou de Y, beleza? Então, vamos lá. Se ele comprar uma peteca, então ele vai pagar R$30. 1 vezes 30, certo? Agora, se ele comprar duas petecas, então ele vai pagar R$60. Por quê? Porque é 2 vezes 30, certo? E assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem uma relação entre a quantidade de petecas e o preço a pagar, beleza? Então, a gente pode montar uma relação entre essas duas grandezas, certo? Observando o quadro, a gente pode perceber que o preço depende da quantidade de petecas que a gente vai comprar. E aí, o que acontece? Essas grandezas, certo? Como eu havia falado, elas se relacionam. E essa relação a gente pode expressar por uma fórmula matemática, uma sentença matemática. E que sentença seria essa? Se aqui é o meu x, certo? Então, o meu x vezes 30 é igual a y. Por quê? Porque a quantidade de petecas vezes o valor da peteca é igual ao preço que eu vou pagar, tá bom? Ou seja, ela pode ser escrita, ela pode ser descrita, né, expressa, na verdade, por essa relação, né, por essa sentença matemática. O meu y ele é igual a x vezes 30 ou o y é igual a 30x, tá bom? E aí, tá bom, Bia, mas o que isso tem a ver com função? Significa dizer, certo, que o y, o valor que a gente vai pagar, certo, por essa compra de petecas, ele é dado em função, certo, da quantidade de petecas que a gente vai comprar, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Nas condições do problema anterior, certo, a gente pode dizer que o preço y a pagar é dado em função da quantidade x que a gente vai comprar, tá bom? E essa sentença, né, a sentença lá que a gente montou, o y é igual a 30x, certo? É chamada lei de formação dessa função, tá bom? E aí, o que acontece? Nesse caso específico, certo? A variável x, ela é chamada de variável independente. Por quê? Porque ela não depende de ninguém, tá bom? Já a variável y, ela é chamada de variável dependente. Por quê? Porque ela depende do x, tá bom? E aí, o que acontece? Uma vez que a gente estabelece essa relação entre essas duas grandezas, a gente consegue resolver diversas questões. Por exemplo, no item A, né? Quanto o professor vai pagar por 50 petecas? Então, vamos lá. O y é o valor que ele vai pagar, certo? E aqui, no caso, o meu x, que é a quantidade de petecas, é 50, tá bom? Então, a gente só vai substituir esse valor. O y, que é o valor que ele vai pagar, vai ser igual a 30 vezes 50. Por que 50? Porque 50 é a quantidade de petecas que ele vai comprar, tá bom? Então, vamos lá. Isso significa dizer que ele vai gastar o seguinte, 3 vezes 5 é 15, tá bom? E aí eu vou acrescentar esses dois zeros. Ou seja,
o valor que ele vai pagar por 50 petecas é R$ 1.500. Tranquilo? Já no item B, ele diz o seguinte: se ele tiver R$ 780, quantas dessas petecas ele vai poder comprar? Então, aqui é o contrário. Aqui ele já dá o valor, ou seja, ele dá o Y, certo? O Y é o valor que ele vai pagar. Então, se ele tem 780, certo? Vai ser igual a 30 vezes X. O que ele quer encontrar agora é a quantidade de petecas, ou seja, o X, beleza? Então, vamos lá. O 30, ele está multiplicando. Então, quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo, tá bom? Então, vamos lá. O meu X ele vai ser igual a 780 dividido para 30, tá bom? Então, eu vou cancelar esse zero com esse zero e eu vou ficar com 78 dividido para 3. Tranquilo? Vamos lá. 7 dividido para 3 é igual a 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. E aí, vai sobrar 1 e esse 8 vai descer. 18 dividido para 3 é igual a 6. Por quê, Bia? Porque 6 vezes 3 é igual a 18. Beleza? Então, significa dizer que ele vai, com R$ 780, ele vai poder comprar 26 petecas. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar a ver algumas definições que tem dentro de função, tá bom? Quando a gente relaciona duas variáveis por meio de uma função, a gente deve se preocupar, tá bom? Deve estar atento aos valores que essas variáveis elas podem assumir dentro de determinada situação. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem o perímetro de um quadrado, tá bom? Então, o y é o perímetro, tá bom? E o x aqui seria a medida do lado do quadrado. Então, vamos pensar aqui, né? Se a gente está somando os lados de um quadrado, a gente tem que pensar que valor o x aqui ele não vai poder assumir. Ele não vai poder ser um número negativo, concordam comigo? Por quê? Porque se ele for um número negativo, significa dizer que a medida do lado do quadrado é negativa. Isso não existe, certo? Um quadrado, ele sempre tem lados positivos, não é isso? Então, o x aqui, nesse caso, ele não poderia assumir um valor menor do que zero, um valor negativo, tá bom? Já aqui, nessa segunda situação, certo? Qual o valor que o x ele não vai poder assumir? Como a gente tem, né, uma fração, certo? Uma divisão, o meu x, né, em uma fração, ele nunca pode ser igual a zero. Tranquilo? O meu denominador, ele nunca pode ser igual a zero. Então, aqui o x ele pode assumir qualquer valor, positivo ou negativo, contanto que seja diferente de zero, certo? Então, a única restrição aqui seria quando o x é igual a zero, porque aí esse valor não existiria, certo? Não existe uma divisão por zero, beleza? Então, Bia, tá bom, já entendi. Existem algumas restrições dependendo da situação. Beleza, então agora a gente vai ver o domínio e o conjunto imagem, tá bom? Vamos lá, o conjunto dos valores que a variável x, certo? Ela pode assumir, a gente chama esse conjunto de domínio da função. E a gente representa pelo D maiúsculo, tá bom? Agora, o valor da variável y, que corresponde a um x, né? Cada valor de x está associado a um único valor de y. A gente pode perceber isso, tá bom? Por exemplo, se o x for 1, o meu y é 4. Ou seja, o 1 está relacionado apenas com o 4. Um valor de x está associado a apenas um único valor de y. Tranquilo? Então, essa variável y, certo? Ela corresponde a um determinado valor de x. E esse valor de y, da variável y, é chamado de imagem, tá bom? E aí, o que acontece? Qual é o conjunto de todos os valores de y que estão associados a um valor de x? Esse conjunto é chamado de conjunto imagem da função, tá bom? E ele é indicado por IM, certo? Imagem.
Tranquilo? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver um exemplo prático, tá bom? Há algum tempo, quando Márcia ligava o seu computador à internet, certo? Ela pagava uma mensalidade fixa, desculpa, que é um X, tá bom? Fixa, de R$30, mais 15 centavos por minuto de uso. Então, ela pagava pela internet dela R$30 fixo e 15 centavos a cada minuto que ela usava a internet. Tudo bem? O valor a ser pago por Márcia ao final do mês dependia, então, do tempo que ela gastava utilizando a internet. Concordam? Então, vamos montar essa tabelinha. Se ela utilizar 1 minuto de internet no mês, ela vai pagar R$30, que é um valor fixo, certo? Mais 15 centavos, por quê? Porque 15 centavos ela utilizou 1 minuto, tá bom? Então, ela vai pagar R$30,15. Se ela utilizar 2 minutos, então ela vai pagar os R$30, que é o valor fixo, mais 0,15 centavos vezes 2. Por quê? Porque ela usou 2 minutos agora. Tranquilo? E assim sucessivamente. Então, vamos supor que se ela usar X minutos, tá bom? Vamos generalizar isso daqui. Se ela usar X minutos de internet, significa dizer que ela vai pagar R$30 mais 0,15 vezes X, vezes a quantidade de minutos que ela usou, certo? Isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao Y, vai ser igual ao valor que ela vai pagar ao final do mês. Tranquilo? Então, aqui a gente já encontrou a lei de formação dessa função. Qual é a lei de formação dessa função, Bia? A lei de formação dessa função é igual ao seguinte: y é igual a 30 mais 0,15 vezes x, certo? Essa daqui é a lei de formação da função que está representada por esse problema. Tranquilo? Então, agora a gente vai responder as seguintes questões. Quanto gastava Márcia quando, durante um mês, ela utilizava a internet por 10 horas e 20 minutos? Percebe que no problema, certo, ela paga 15 centavos por minuto. E aqui ele deu em hora. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar a hora em minuto. Tá bom? Então, vamos lá. 10 horas, certo? Cada hora tem 60 minutos. Então, para me encontrar o valor de 10 horas em minutos, basta que eu multiplique por 60. Então, vamos lá. 10 vezes 60 vai ser igual a 600, tá bom? Mais 20, né? Porque são 10 horas e 20 minutos. Então, ao todo, ela utilizava a internet durante 620 minutos. Tranquilo? Então, utilizando a nossa lei de formação da função, né? Que era y é igual a 30 mais 0,15 vezes x. X é a quantidade de minutos. E o y é o valor que ela vai pagar. Como ele quer o valor que ela vai pagar, né? Então, o y vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes x. Quanto tempo ela utilizou? Quantos minutos? 620. Certo? Então, a gente vai realizar essa conta aqui e vai ver quanto que ela gastou durante esse mês, certo? Então, vamos lá. Esse zero aqui eu vou cancelar e essa vírgula ela vai andar uma casa, tá bom? Então, eu vou ficar com o seguinte, 62 vezes 1,5, tá bom? Para realizar a multiplicação com o número decimal, primeiro eu vou fingir que essa vírgula ela não existe. Tá bom? Depois eu coloco ela lá no nosso resultado. Então, vamos lá. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 6 é 30, mais 1 é 31, tá bom? 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 6 é o próprio 6. Realizando essa soma, certo? 0 mais 0 vai ser 0. 1 mais 2 é 3 e 3 mais 6 é 9, tá bom? Só que aí percebe o seguinte, eu tinha uma casa decimal, não foi isso? E aí no meu resultado eu vou contar uma casa decimal e vou colocar essa vírgula. Ou seja, 62 vezes 1,5 é igual a 93, tá bom? Então, o valor que ela vai pagar é igual a 30 mais 93, certo? 30 mais 93 é igual a quanto? É igual a 123 reais, certo? Então, nesse mês,
quando ela utilizou 10 horas e 20 minutos, ela pagou R$ 123. Tranquilo, pessoal? Agora a gente vai para o item B, tá bom? No item B, ele diz o seguinte: quantas horas ela poderia utilizar a internet se quisesse gastar no máximo R$ 90? Então agora, utilizando a nossa lei de formação, certo? Que é y igual a 30 mais 0,15 vezes x, agora ele diz o valor que ela vai gastar. Ela vai gastar R$ 90. Então, no lugar do y, que é o valor que ela vai pagar, a gente vai substituir o 90 e vai encontrar a quantidade de minutos que ela vai poder utilizar, certo? A quantidade de minutos, e depois, como ele quer em horas, a gente vai precisar passar para horas, tá bom? Então, vamos lá. Ele disse o seguinte: vou substituir aqui, né, o valor que ela vai pagar por R$ 90. Então, vamos lá. 90 vai ser igual a 30 mais 0,15 vezes x, certo? Agora, a gente vai precisar isolar o x. E aí, vamos lá. Esse 30 está positivo, ele vai para o outro lado, negativo, tá bom? Então, 90 menos 30 vai ser igual a 60. 60 vai ser igual a 0,15x, certo? Vezes x. Aqui está multiplicando, né? O 0,15 ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo, tranquilo? Então, eu vou ficar com o seguinte: o meu x ele vai ser igual a 60 dividido para 0,15. E aí agora vocês podem dizer: Bia, mas eu não sei dividir com número decimal não, o que é isso? Então vamos lá. Eu vou transformar esses dois números em números inteiros, tá bom? Como eu tenho duas casas decimais, então eu vou multiplicar aqui em cima por 100 e aqui embaixo por 100. Bia, mas você não vai estar alterando essa fração? Não, por quê? Porque 100 dividido para 100 é 1. E 1 vezes essa fração vai ser essa fração, não vou estar alterando, tá bom? Então, vamos lá. 60 vezes 100 vai ser igual a 6.000, tá bom? E 0,15 vezes 100 vai ser igual a 15, tranquilo? Agora, realizando essa divisão aqui, eu vou ter o seguinte: 6.000 dividido para 15, certo? O 6.000 eu estou achando um número muito alto, então eu vou pegar só o 60, tá bom? Então, vamos lá. 60 dividido para 15 é igual a 4. E aí, 4 vezes 15 é igual a 60. Aqui eu já zerei, mas, Bia, sobrou 2 zeros. Verdade, então esses 2 zeros aqui, eles vão vir para cá, tá bom? Ou seja, no mês em que ela podia gastar no máximo R$ 90 de internet, ela poderia usar, certo, 400 minutos de internet durante esse mês, tá bom? Mas, Bia, a questão ela está pedindo em horas, ela não está pedindo em minutos, verdade? Então, a gente vai precisar, certo, dividir o 400 por 60, e aí a gente vai encontrar em horas, tranquilo? E aí eu vou cancelar esse zero com esse zero, a gente vai ficar com 40 dividido para 6, certo? 40 dividido para 6 vai ser igual ao seguinte: 6 vezes 6 é igual a 36, tranquilo? Sobrou 4. O 4 é menor que o 6, então eu vou colocar a vírgula e o zero. 40 dividido para 6 vai ser 6 novamente. 6 vezes 6 é 36. Isso daqui vai ser uma dízima periódica, tá bom? Então, a gente vai dizer que seriam aproximadamente, certo? 6,6 horas, desculpa, certo? Então, vai ser aproximadamente 6,6 horas que ela poderia utilizar de internet. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje era isso, tá bom? Eu queria dar as definições básicas de função, ver como que funciona, como que a gente resolve questões, tá bom? A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre tipos específicos de função. A gente vai ver na próxima aula a função afim, tá bom? Então, como exercício para casa, eu vou deixar para vocês os exercícios do livro da página 250, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.